Seção 4ª. Da expulsão. Artigo 54. A expulsão consiste em medida administrativa de retirada compulsória de imigrante ou visitante do território nacional, conjugada com o impedimento de reingresso por prazo determinado. Parágrafo 1º. Poderá dar causa à expulsão a condenação com sentença transitada em julgado relativa à prática de: Inciso 1º. Crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão, nos termos definidos pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, de 1998, promulgado pelo Decreto no 4.388, de 25 de setembro de 2002, ou Inciso 2º. Crime comum doloso passível de pena privativa de liberdade, consideradas a gravidade e as possibilidades de ressocialização em território nacional. Parágrafo 2º. Caberá à autoridade competente resolver sobre a expulsão, a duração do impedimento de reingresso e a suspensão ou a revogação dos efeitos da expulsão, observado o disposto nesta lei. Parágrafo 3º. O processamento de expulsão em caso de crime comum não prejudicará a progressão de regime, o cumprimento da pena, a suspensão condicional do processo, a comutação da pena ou a concessão de pena alternativa, de indulto coletivo ou individual, de anistia ou de quaisquer benefícios concedidos em igualdade de condições ao nacional brasileiro. Parágrafo 4º. O prazo de vigência da medida de impedimento vinculada aos efeitos da expulsão será proporcional ao prazo total da pena aplicada e nunca será superior ao dobro de seu tempo. Artigo 55. Não se procederá à expulsão quando: Inciso 1º. A medida configurar extradição inadmitida pela legislação brasileira. Inciso 2º. O expulsando: Alínea A. Tiver filho brasileiro que esteja sob sua guarda ou dependência econômica ou socioafetiva ou tiver pessoa brasileira sob sua tutela. Alínea B. Tiver cônjuge ou companheiro residente no Brasil, sem discriminação alguma, reconhecido judicial ou legalmente. Alínea C. Tiver ingressado no Brasil até os 12 anos de idade, residindo desde então no país. Alínea D. For pessoa com mais de 70 anos que resida no país há mais de 10 anos, considerados a gravidade e o fundamento da expulsão, ou Alínea E. Vetado. Artigo 56. Regulamento definirá procedimentos para apresentação e processamento de pedidos de suspensão e de revogação dos efeitos das medidas de expulsão e de impedimento de ingresso e permanência em território nacional. Artigo 57. Regulamento disporá sobre condições especiais de autorização de residência para viabilizar medidas de ressocialização a migrante e a visitante em cumprimento de penas aplicadas ou executadas em território nacional. Artigo 58. No processo de expulsão serão garantidos o contraditório e a ampla defesa. Parágrafo 1º. A Defensoria Pública da União será notificada da instauração de processo de expulsão, se não houver defensor constituído. Parágrafo 2º. Caberá pedido de reconsideração da decisão sobre a expulsão no prazo de 10 dias, a contar da notificação pessoal do expulsando. Artigo 59. Será considerada regular a situação migratória do expulsando cujo processo esteja pendente de decisão, nas condições previstas no artigo 55. Artigo 60. A existência de processo de expulsão não impede a saída voluntária do expulsando do país. Seção 5ª. Das vedações. Artigo 61. Não se procederá à repatriação, à deportação ou à expulsão coletivas. Parágrafo único. Entende-se por repatriação
Deportação ou expulsão coletiva é aquela que não individualiza a situação migratória irregular de cada pessoa. Artigo 62. Não se procederá à repatriação, à deportação ou à expulsão de nenhum indivíduo quando subsistirem razões para acreditar que a medida poderá colocar em risco a vida ou a integridade pessoal,